Olá pessoal, tudo certo? Bom, quando eu escolhi o nome do canal, eu quis um nome que representasse minha fé e que carregasse consigo um significado histórico bastante importante. Algo que expressasse o que eu desejo e expressasse meus ideais também. Mas muitas pessoas não sabiam o que era um huguenote, quem eram os huguenotes, o que eles foram, o que eles fizeram na história. E nesse vídeo eu pretendo responder quem eram eles, qual a sua história e por que eu escolhi esse nome para o canal. E no final vou explicar também o significado da cruz huguenote, que é o símbolo do canal. Então me acompanhe, que esse vídeo vai ser um pouco mais longo, mas eu garanto que vocês vão gostar. Antes de falar dos huguenotes especificamente, vamos lembrar o período que a Europa passava entre os séculos XV e XVI, que era o início da Idade Moderna. Eles estavam saindo do período da Idade Média, já na Baixa Idade Média, onde a Igreja Católica dominava o poder e o conhecimento. Então todas as áreas do saber, todos os conhecimentos que a gente pode pensar, geografia, história, filosofia, todos que eram desenvolvidos naquela época, estavam sempre concentrados nos mosteiros, estavam sempre concentrados entre os teólogos católicos, e isso estava sempre voltado para o estudo da vontade de Deus, para o estudo sobre Deus e também sua relação conosco. Isso era o chamado teocentrismo. Então o estudo estava sempre voltado mais a Deus e sua relação com a igreja do que no homem em si. E esse foi o pensamento que dominou durante toda a Idade Média. Gradualmente houve uma transformação que se iniciou lá na Península Itálica, que eles desejavam voltar para as origens artísticas, para as origens arquitetônicas, filosóficas, e isso também incluiu um certo questionamento da supremacia católica, que levou o conhecimento a se tornar mais geral. Então, apesar dos intelectuais, dos artistas ainda realizarem obras e escreverem coisas relacionadas a Deus, ao cristianismo, Deus ainda não era mais o centro. Deus já não era mais o centro do estudo em si. O centro estava concentrado mais no homem e na sua relação com o seu meio, chamado antropocentrismo, mas que é mais especificamente chamado de humanismo. A partir de então houve essa distinção da vida religiosa e da vida secular. E teve uma série de impactos científicos, arquitetônicos, artísticos, impacto religioso não poderia faltar. A Reforma Protestante ela foi um certo resultado de vários movimentos antepassados que falharam, mas também recebeu uma grande influência do humanismo que estava florescendo na Itália, mas também estava florescendo nos estados do Sacro Império Romano Germânico, estava florescendo em alguns cantos da França, em algum pedaço da Suíça, ou seja, por todo o continente estava florescendo o humanismo. E Lutero, representando todos aqueles que não estavam mais aceitando a mão de ferro da Igreja Católica, a autoridade que eles impunham, e o intermediário que eles colocavam entre o homem e Deus, lançou as suas teses em 1517, inicialmente questionando as indulgências, mas depois começou a pregar contra a Igreja Católica. Começou a pregar o chamado sacerdócio de todos os crentes, onde todos nós viramos sacerdotes e várias igrejas passaram a ser formadas. Um pouco antes de Lutero, em 1512, surgiu um homem chamado Lefebvre d'Etaples, que traduziu a Bíblia para o francês comum e começou a pregar a justificação pela fé somente. Foi essa tradução que influenciou João Calvino, em 1530, a se converter ao protestantismo, ainda na universidade estudando direito. Em 1536 ele fugiu para Genebra, justamente para escapar da perseguição que os protestantes sofriam na época, e acabou ficando de vez, justamente por um apelo de Guilherme Farel, que queria que ele ficasse lá. O pensamento de Calvino, junto com de Theodor Beza, Guilherme Farel e Zwinglio, gerou o calvinismo, uma corrente teológica que se espalhou pelos Países Baixos, pela Escócia, e chegou também na França, que é onde nós começamos a história dos nossos huguenotes. Os huguenotes, então, nada mais eram do que franceses convertidos ao protestantismo na sua forma calvinista, que, apesar de já haverem outros protestantes no passado, fundaram em 1546 oficialmente sua primeira comunidade, com base na comunidade em Estrasburgo, fundada por João Calvino e Martin Bucer em 1538. O nome huguenote tem uma origem controversa. Alguns dizem que viria de Eidenoch, uma palavra em alemão que significaria confederado, justamente porque muitos desejavam um governo parecido com o da Confederação Suíça, mas existe a teoria de que viria de Hugo Capeto, rei francês do século X que supostamente andaria pelas ruas à noite, parecido com os huguenotes que só se reuniam à noite justamente para fugir da intolerância religiosa. O ódio contra protestantes já era antigo no país, sendo a primeira manifestação de ódio em 1523, quando Jean Vallière foi queimado em praça pública simplesmente por aderir ao protestantismo, que levou muitos a contestar a Igreja Católica e a adotarem um movimento justamente para se opor a esses métodos cruéis. O movimento se alastrou muito rapidamente, e mais ou menos no século XVI ele já compunha 10% da população, que dava em torno de 1,5 milhão de pessoas. Houve uma grande opressão dos católicos contra os protestantes, principalmente depois do Concílio de Trento, organizado em 1556 até 1563, que marcou a resposta da Igreja perante a Reforma e iniciou o movimento chamado Contra-Reforma ou Reforma Católica, sendo que, seja a partir da Ordem de Jesus, os jesuítas,
ou a partir de famílias católicas que não desejavam perder seu poder, como os Habsburgos na Europa Central, a Igreja gradualmente retomou seus territórios e reconquistou seus adeptos, mas sendo principalmente a partir da força e do ódio direcionado contra os protestantes. Com a Casa de Valois, a atual reinante da França, não foi diferente. E apesar do rei Francisco I ter sido inicialmente tolerante, a pressão da Casa de Guise e do corpo eclesiástico os levaram a tomar uma postura cada vez mais discriminatória contra os protestantes, privando os huguenotes de seus direitos básicos, mas não só contra eles, mas também contra os valdenses, outra minoria religiosa dissidente da Igreja Católica, que em 1545 sofreu o massacre de Merindol, onde morreram 8.000 pessoas e 26 aldeias foram destruídas, marcando a intolerância da Casa de Valois e de todos os franceses contra os protestantes. O Edito de Chateaubriand, em 1551, proibiu os huguenotes de se reunirem, se adorarem e até mesmo discutirem sobre sua fé, privando-os gradualmente de seus direitos, não apenas pela intolerância religiosa, mas também porque muitos eram nobres que não condiziam com o absolutismo francês em sua forma atual, tidos como inimigos da família real e da coroa. A morte de Henrique II, filho de Francisco, levou a uma briga interna onde muitos nobres apoiaram o protestantismo para ir contra a centralização governamental, tendo como resultado a posse do sucessor de Henrique, que morreu prematuramente com 15 anos, levando sua mãe, Catarina de Médici, a assumir como regente de seu filho Carlos X, quando ele tinha apenas 10 anos. A rainha adotou uma postura inicialmente tolerante, proclamando em 1560 o Edito de Saint-Germain, que finalmente reconheceu a existência dos huguenotes e concedeu uma certa liberdade a eles, mas o parlamento acabou não efetivando e a situação se manteve a mesma. Essa perseguição dos huguenotes levou a 8 sucessivas guerras civis, chamadas de Guerras Religiosas Francesas, iniciadas em 1562, depois da morte de 60 protestantes durante um culto pelos amigos de Duque de Guise, o chamado Massacre de Vassy. Os conflitos ocorreram entre 1562 e 1598, marcados não só pelas disputas religiosas causadas pela intolerância católica contra os huguenotes, mas também por um embate de casas, tendo de um lado a já citada Casa de Guise, fortemente católica, com a alegada descendência de Carlos Magno e apoiada pelo Reino da Espanha e do Ducado de Savoie, com forte influência na coroa, e de outro lado a Casa de Condé, o ramo da Casa de Bourbon, apoiada pelo Reino da Inglaterra, e que governava o pequeno Reino de Navarra, desejando um governo mais descentralizado. Interesses políticos, econômicos e religiosos se fundiram, resultando num saldo trágico de 3 milhões de mortos, tendo como fato mais marcante o massacre de São Bartolomeu, onde morreram no mínimo 30.000 huguenotes. Um tratado de paz havia sido recentemente estabelecido e milhares de huguenotes foram a Paris ver o casamento entre Margarida de Valois, irmão do rei Carlos IX, e Henrique de Navarra, príncipe da Casa de Bourbon. Pensaram que uma reconciliação estava por vir, mas mal sabiam eles que Henrique de Guise, líder da Liga Católica, junto com outros partidários radicais, planejou um tremendo banho de sangue que se iniciou com o sino da igreja principal, se espalhando por todo o país. As casas dos huguenotes foram invadidas, marcadas previamente com cruzes brancas, e milhares de huguenotes morreram, mulheres, crianças, idosos, todos indefesos, mortos a facadas, seja por católicos comuns ou por guardas, todos carregando essa intolerância terrível dentro do peito e manifestando ela com a morte, com o sangue, com todo esse ódio que resultou em pelo menos 30 até 60.000 mortos. Aqui tem um relato de um contemporâneo, segundo o historiador Clyde Manschreck. As ruas estavam cobertas de corpos mortos, os rios ficaram manchados, as portas e os portões do palácio respingados com sangue. Carroças carregadas de cadáveres, homens, mulheres, garotas e até mesmo crianças eram jogadas no Sena, enquanto que torrentes de sangue corriam em muitas áreas da cidade. Uma menininha foi banhada no sangue de seus pais assassinados e ameaçada com o mesmo destino caso viesse um dia a se tornar huguenote. Alguns podem dizer que Catarina de Médici foi inicialmente tolerante, que houve tentativas de pacificação durante o reinado de Carlos IX, e tudo isso é verdade, mas isso não os isenta de sua complacência perante essa tragédia. Todo esse banho de sangue aconteceu debaixo do nariz da mulher mais poderosa do século XVI. E quanto à igreja e o Papa Gregório XIII, ele é menos isento ainda. Ele celebrou a morte dos huguenotes e estabeleceu celebrações junto com os clérigos franceses por esse genocídio, justamente pela felicidade da morte desses hereges. Houve o massacre de Nimes, onde 25 padres morreram nas mãos dos huguenotes. Houve a conspiração de Amboise, no qual os huguenotes planejaram sequestrar o rei Francisco II, na época com seus 16 anos, e eu não estou me mostrando favorável a isso. Mas uma coisa é fato, tudo isso só aconteceu como resposta à intolerância católica. Se tivesse ocorrido uma paz desde o início, se a discriminação não fosse vigente desde o momento que eles existiram, nada disso teria acontecido e todo esse sangue teria sido poupado. Todas essas mortes teriam sido evitadas se a liberdade religiosa fosse garantida desde o início. Infelizmente, muitos se opõem à mera existência dos evangélicos até hoje. E é triste saber que existem pessoas assim no nosso país e que falam besteiras na internet, que ofendem os outros, se mostram hostis, favoráveis à morte de milhares de pessoas.
Os conflitos duraram anos e mais anos, e só se solucionaram depois que Henrique de Navarra, sucessor do trono francês depois da morte de seus 3 primos, assumiu com o nome de Henrique IV e promoveu o Edito de Nantes em 1598, promovendo a liberdade religiosa e garantindo os direitos civis dos huguenotes. Ele mesmo era um huguenote justamente pela criação de sua mãe, Jeanne d'Abré, que se converteu ao protestantismo muitos anos antes. E foi partidário favorável a eles durante as guerras religiosas, mas teve que escolher entre sua fé e a paz, justamente porque a lei francesa o obrigava a aderir ao catolicismo. Entre esses dois, escolheu a paz, ainda que secretamente mantivesse o culto calvinista. Houve um período de pacificação interna e externa durante seu reinado, e até mesmo progresso econômico, impulsionado pelos huguenotes que já não eram tão numerosos quanto antes, justamente porque muitos fugiram para países mais seguros para manter sua vida, mas ainda assim permaneceram consideráveis, e formados principalmente por artesãos alfabetizados e comerciantes, impulsionando a ascensão da classe média e o desenvolvimento do capitalismo na França, algo que está ligado a outro tema, que é a relação entre capitalismo e protestantismo, que eu desejo tratar futuramente em outro vídeo. A liberdade religiosa foi garantida até a revogação do documento em 1685 pelo rei Luís XIV, o Rei Sol, a partir do Edito de Fontainebleau, que revogou o edito que seu próprio avô fez, e tal edito que foi tido como irrevogável pelo seu pai, Luís XIII. Mas sabemos que ele só revogou justamente por temer que os huguenotes fossem uma ameaça ao seu governo absolutista, e ouvindo aos padres e aos seus conselheiros da corte, acabou retomando toda a discriminação do passado, expulsando-os e marginalizando-os novamente. Como disse Henri Justel, um intelectual huguenote da época, nossa extirpação é decretada. Eles permaneceram com seus direitos privados até as revoluções napoleônicas na virada do século XVIII até o XIX e a consequente secularização do país, continuando unidos como calvinistas na Igreja Reformada Francesa até o ano de 2013, quando se uniram com a Igreja Luterana e formaram uma Igreja Unida. Como tinha dito, por causa da intolerância religiosa, muitos deles fugiram para outros países, indo para a Suíça, para a Alemanha, para a Inglaterra e até mesmo para os Estados Unidos, e se aliando com os puritanos e formando comunidades lá. Mas alguns deles vieram até mesmo para o Brasil, sendo os primeiros missionários protestantes a pisarem em solo brasileiro, iniciando expedições em 1557, apoiados pelo almirante Gaspar de Coligny e pelo próprio João Calvino. A conversão de nativos na França Antártica, na Baía de Guanabara, inicialmente foi um sucesso, e até mesmo o colono Nicolas Villegagnon adotou a fé huguenote, mas acabou abandonando-a justamente pela instabilidade que os conflitos religiosos trouxeram, expulsando-os do território. Muitos partiram de volta para a França e outros voltaram por medo do naufrágio, sendo imediatamente presos e obrigados a responder uma série de questões teológicas no período de 12 horas, gerando a chamada Confissão de Fé de Guanabara, muito semelhante com a Confissão de Fé de Westminster, adotada pela minha igreja, que é a Igreja Presbiteriana. E nisso consta a minha semelhança com os huguenotes. Apesar de eu não ser um huguenote, a minha semelhança teológica, a minha empatia com sua história me leva a adotar esse nome no canal. E mesmo que continue presbiteriano, gostaria de espalhar essa história, espalhar a mensagem que eles trazem, que é uma mensagem de liberdade religiosa, uma mensagem de fidelidade ao nome de Jesus Cristo, uma fidelidade à sua própria religião, a um nível de morrer por ela, de dar até o último suspiro, até a última gota de sangue, para permanecer com os direitos e com a liberdade religiosa. Sua história é muito triste, e eram perseguidos quase em todo lugar para onde iam, existindo uma lenda que diz que um dos huguenotes que fugiram para a ilha de São Vicente foi morto pelas próprias mãos do José de Anchieta, depois que o carrasco se negou a matá-lo, mas isso não existe uma comprovação histórica quanto a ela. Quanto ao símbolo, a cruz huguenote possui um significado bastante bonito. A cruz de Malta representa a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o símbolo universal da fé cristã. As flores nos cantos, chamadas de flores de lis, têm 3 pétalas cada uma, e quando somadas, resultam no número 12, representando o número de apóstolos. As 8 pontas representam as 8 bem-aventuranças do Sermão do Monte, e a pomba embaixo representa o símbolo do Espírito Santo. Em tempos de perseguição, essa pomba era substituída por uma pérola em forma de lágrima, justamente para representar a tristeza de ter irmãos mortos e perseguidos. Lembrando que esse vídeo não é um ataque aos católicos, não possui a intenção de dizer que todos eles compactuam com isso, mas a história deve ser lembrada. E história é história, fato é fato. Os huguenotes foram perseguidos durante toda a sua história, e o nome do canal, o símbolo, é uma grande homenagem a eles, uma forma de divulgar a sua história, pois desejo que mais e mais pessoas descubram contra esse povo que sofreu do início ao fim, lutando pela sua fé, lutando pelo mais básico direito de crer em Jesus Cristo, de ter a sua religião, de ter a sua liberdade religiosa, de ter os seus direitos civis garantidos. Se hoje nós temos nossos valores de convivência com fés diferentes, é graças aos huguenotes e a outros que morreram justamente por não se aceitarem serem calados, por não se silenciarem perante a opressão. E assim devemos continuar até hoje, seguindo com esse espírito de lutar pela liberdade, lutar pelo nosso direito de crer, lutar pelo nosso direito de ter nossa fé. É isso. Os huguenotes possuem uma história muito bonita, muito honrosa,
e desejo que cada dia mais pessoas conheçam a sua história, justamente para que possamos homenageá-los e lembrar de todo o sofrimento que passaram. Se inscrevam no canal, acessem o site www.huguenote.com.br. Eu vou estar postando várias postagens ligadas a esse vídeo e a outros vídeos também, contando lá primeiro antes do canal, justamente porque é mais fácil de postar e muitos vídeos vão ser baseados nos posts de lá. Deixem seu like se gostaram, comente sua sugestão, comente sua opinião, diga se vocês conheciam ou não a história dos Huguenotes, se vocês aprenderam nesse vídeo, se vocês acharam muito longo, se acharam muito entediante, deixe sua opinião com respeito e eu vou ler com todo prazer, eu vou respondê-lo a todos que eu puder. É isso, espero que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.